Oi galera, aqui é o Luiz Eduardo e vocês estão no canal O Olhar de um Cego. Galera, eu acredito que todos vocês já estão sabendo da demissão de Renato Gaúcho, uma demissão mais do que previsível e necessária, até porque se o Renato continuar no Flamengo, ou a gente não vai ganhar nada no ano que vem. O time não tem padrão de jogo nenhum. Esse jogo foi muito claro isso, porque, gente, o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, tudo lá na frente. Cadê a marcação quando o time do Palmeiras tem a bola? Ninguém, é tudo a base do carrinho, é tudo a base da falta. Cadê a variação tática que a gente vê com o Jorge Jesus? Hoje o que se vê claramente é uma troca de passes, muitas vezes inútil, com cruzamento lá para a área, torcendo para que o Gabigol e o Bruno Henrique estejam lá para fazer o gol. Em que inclusive tem o Gabigol, os jogadores como um todo do Flamengo, não estão com um físico bom. O que está acontecendo? E que inclusive é o primeiro tópico que eu quero abordar aqui sobre a nova contratação do treinador. E que, na minha opinião, o que tem que ser corrigido no Flamengo não é só a questão do treinador. Tem que se fazer um levantamento do que deu certo com o Jorge Jesus e por que tudo está dando errado. Por que com os jogadores passam muito tempo no departamento médico? Por que o físico dos caras está muito ruim, com M maiúsculo, entre várias outras coisas? Por que aquela eficiência que a gente via hoje não existe? E por que, principalmente, a gente demitiu... Primeiro que foi a saída do Jorge Jesus. Ok. O time do trabalho do Marcos Braz e do Landim, depois disso, foi ótimo. Mas depois foi uma desorganização, assim, muito grande. E que se continuar desse jeito, a gente não vai ganhar muito título. Então eu acho que é preciso rever tudo isso daí. Tem que também ficar atento à questão orçamentária. Eu até tentei procurar, mas eu não consegui ver como que tá a situação financeira do time. Mas esses jogadores aí custam caríssimo. E o time, além disso, faz o planejamento conforme a previsão financeira. E com o elenco que tem, é para estar em todas as competições, tipo, disputando todas. E é aquela coisa que o Renato disse, com um elenco de 200 milhões, o time tem que minimamente fazer um jogo disputado com o Palmeiras. O que não aconteceu. Inclusive, eu quero perguntar para o seu Renato, por que no Grêmio você dizia isso e agora não conseguiu fazer o time jogar? Inclusive, eu acho que demorou a demitir o Renato. Porque, ok, o time começou a apresentar atuações boas. Começou, quando o Renato chegou. Mas, quando o time começou a enfrentar times minimamente organizados, isso parou de acontecer. O time parou de apresentar atuações boas. Além disso, as respostas na coletiva dizem muito, na minha opinião, sobre o Renato. O Renato nunca falava com profundidade do jogo. Ele sempre falava superficialmente. E aí ele ficava, não, só deu pra ver vídeo, só deu pra ver tratar da questão motivacional. Ou seja, cadê aquele treinador tático? Inclusive eu vi no Coluna do Fla, né? Não sei se é verdade, mas uma pessoa disse que o Michael, por exemplo, vomitava quando o Jorge Jesus fazia os treinos intensivos. Eu acho que é isso que o time precisa. E não, isso não acontece. O que a gente vê é um treinador muito apático, é um treinador que não comemora, é um treinador que não cobra. A questão do não comemorar é uma coisa que estava incomodando muitas pessoas. Realmente, inclusive no jogo do Grêmio. Nossa, foram altos comentários nas redes sociais aí. Inclusive a Renata falando, ficou indignada. Não, um comentário sensacional, inclusive. Vejam lá o comentário. Pois Um comentário. que as pessoas não viram vibração da parte dele. É como se ele não tivesse ali o coração. É aquela coisa, amigo de jogador. É assim,
dá pra ver muito claramente que o Renato é jogador, não quer não quer, qual é a palavra que eu vou usar? Quer fazer média com os jogadores, então é aquela coisa, acaba que deixa os medalhões jogarem, acaba que não cobra. Isso só beneficia os jogadores. E eu acho que isso tem que mudar. O time do Flamengo precisa de um treinador mais ou menos como o Marcelo Gadiardo, que na minha opinião não é o ideal, mas pro futebol sul-americano pelo menos vai. Eu já ia te perguntar, quem você acha que deve assumir o Flamengo agora? Então, se a diretoria for de nome assim, eu acredito que tem que ser um europeu. Talvez o Leonardo Jardim. Tudo bem que o time vai ter que gastar milhões na contratação dele. Mas é um ótimo treinador, pelo que eu vejo as pessoas dizer. O Gadiardo, talvez, para o futebol sul-americano, não. Talvez para nível europeu, ele não seja bom, mas pelo menos para o futebol sul-americano, vai dar para o gasto. E o nome que eu até quero deixar claro para vocês que estão acompanhando o canal. Jorge Jesus não volta pro time do Flamengo. Não acreditem nesses influenciadores aí que dizem Jorge Jesus no Flamengo e tudo mais. Eu acredito que isso não irá acontecer. Porque o time tá bem lá na Champions. Tá praticamente prestes a eliminar o Barcelona. Tá apresentando futebol muito bom. Fora que uma dúvida que eu tenho. Quando o Jorge Jesus estava no time, ele queria carta branca para cuidar de tudo. Desde o futebol até o gramado do Maracanã. Será que a diretoria nessa briga de vaidade que tá tendo lá, que inclusive é semana de eleição lá na Gávea, ele vai ter essa carta branca de novo ou não? Essa é a dúvida que eu tenho. E também e aí qualquer nome europeu, talvez até o Rui Vitória, talvez até o não sei se um treinador que seja retranqueiro talvez valha a pena, até porque a gente quer. É que o Jorge Jesus ele tinha uma característica, né? E Que era todo coração. Quando o time fazia um gol, ele vibrava demais. tem que ser esse tipo de Esses treinador. dias o time dele perdeu um gol e ele deitou no campo, parecia um menino chorando, um menino E tem que deitado. ser esse tipo de treinador. Não dá pra ter treinador passivo no elenco. O jogador E quer aí o as pessoas ficavam perguntando, porque o Renato Gaúcho, ele foi muito tempo treinador do Grêmio. E as pessoas, né, ficaram indignadas. Como assim? O cara tá ali treinando o Flamengo e tá ali, o coração dele tá com o Grêmio. Como é isso? Né? Inclusive, ele dava muitas declarações duvidosas. De tipo, meio que parecia não tá puto, meio que parecia conformado com a situação. Mas alguém acompanhava ele no Grêmio? Ele era assim com o Grêmio também? Tem que ver, de repente, a Não, característica do cara. pelo que parece, porque primeiro ponto, a gente precisa de um treinador que tenha uma característica de cobrar até o fim, porque de tirar medalhão do time, de não ficar naquela coisa de agradar jogador. Treino 24 horas, claro que eu tô exagerando. Concentração também 5 dias antes do jogo. A gente precisa de um treinador desse nível. Ainda mais numa competição tão importante. Né? Sim, a gente precisa de um treinador mais ou menos estilo Jorge Jesus, que dava cada grito no meio do campo. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa é de um treinador que faça o time faça o time ter uma característica de jogo ofensivo. Porque não dá para trazer, por exemplo, um Abel Ferreira da vida e esperar que ele se saia bem. Porque o time apresenta futebol que, pros padrões brasileiros, é aceitável. É um futebol até pavoroso, na minha opinião. Futebol totalmente retrancado. Mas ele estuda os adversários. O que, pelo que parece, pelo que eu ouvi, até quem enxerga pode me dizer o contrário. Mas parece que quem estava dando orientação ali, no meio do campo, no intervalo para prorrogação, eram os próprios jogadores. Isso não pode acontecer. Então, penso que o principal é isso. Agora, de nome, eu penso que talvez um Jardim, um Jorge Jesus, um Rui Vitória, ou qualquer... Mas agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí demite o treinador e aí tem que... O Flamengo joga quando de novo? Então, brasileiro, gente, brasileiro, esquece. Porque eu não acredito. Porque, primeiro,
Time que vai ter que ganhar do Ceará agora. Pra Então, continuar. aí quando ele vai jogar o próximo jogo, se tivesse um técnico ainda, quem... Não, quem vai assumir é uma pessoa da comissão permanente do time. E também esquece essa coisa de título, depois daquele Não, pênalti. não é título não, é isso que eu ia perguntar. Não, mas o que eu tô dizendo é que, Entendi. gente, esquece o brasileiro. Bota eu lá na beira do campo, que melhor do que gastar dinheiro contratando treinador pra treinador tampão. E aí que eu acho que, pra encerrar o ponto que é o principal, a diretoria tem que aproveitar o início de temporada. Faz uma pesquisa no mercado e também outro ponto, torcida, principalmente pra torcida. Deem tempo pro cara trabalhar. Porque no caso do Renato, tudo bem. Em todo tempo do mundo a gente via que não ia ser suficiente porque o time não apresentava evolução. Mas de qualquer forma, deem tempo pro cara trabalhar. Usa essa pré-temporada agora, usa o estadual para o treinador testar o que quiser. E aí para que o time já esteja encorpado pro brasileiro. Eu penso que é isso. Eu penso que tem que se olhar para dentro do clube, ver o que aconteceu e não só ficar demite um treinador, vai Admite ali. outro. Vai ali a base do cargo coroa e contratar outro. Demite um, acho que tem que se olhar pro que aconteceu quando o Jorge Jesus estava e copiar. Acho que esse é o principal. E o que a diretoria não vem fazendo. Porque é fácil aparecer nos momentos onde o time estava ganhando, estava mostrando toda essa competência e tal, não sei o quê. Mas hoje, cadê a diretoria? A missão é completa. Eu acho que esse é o ponto que eu deixo de reflexão para você que é torcedor do Flamengo, que também gosta de futebol e que acompanha meu canal. É isso aí, galera. Eu hashtag Jorge Jesus de volta. Que Não tu vai acha? acontecer. Não, mas tu queria ele de volta. Sem dúvida. Mas não vai acontecer. Não, tudo bem que não vai acontecer, mas a vontade continua, né? Sim. É uma Mas de vontade. qualquer jeito, canta um pedacinho aí do hino do Flamengo. Canta. Canta. Não. Por favor. Tu é um flamenguista. O flamenguista ele tem que estar ali na alegria ou na dor. Canta Então. aí, para as pessoas ficarem felizes, vai. Tá. Uma vez, Flamengo. Não é assim que tu canta, não. Mas como que eu vou cantar? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Bora, quero ver te falar. Sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Seja na terra. Vem brilhar, mãe. Aprende Ah, é? a cantar o hino. Meu maior prazer. Vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.